chama, nos convida, e melhor e mais que isso, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E são os tais que Deus está à procura. E que nessa noite Ele possa encontrar em mim e em você verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar ao Senhor nesse instante, bendizendo a Ele por tudo e por todas as coisas. Pai bendito, louvado e exaltado é o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que Tu tens realizado em nós, por tudo que Tu és para nós, por tudo aquilo que Tu representas para nós. Muito obrigado, nós só temos motivos para Te agradecer, para Te bendizer, para Te louvar e para exaltar o Teu santo nome. Nessa noite estamos aqui, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor e cada um em seu lar, onde quer que esteja nesse instante, possa estar, ó Deus, adorando a Ti em espírito e em verdade e também sendo edificado pela Tua palavra que será ministrada neste exato momento. Por isso, ó Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos e fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos sendo bem breves, bem rápidos nessa nova modalidade, até porque está chovendo forte aqui e o nosso receio ainda é que falte energia. Por conta disso, seremos bem breves, porém, de maneira tal que consigamos dar o recado de Deus. Quero ler com vocês a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta, do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 18, versículo 19, versículo 20. Compartilhei, inclusive, usando essa mesma referência ali na nossa congregação na Casca, mas quero refletir com os irmãos, sobretudo neste exato momento que estamos vivendo, dias difíceis, todo mundo sabe o motivo, sabe a razão. No entanto, nesses dias em que nós estamos vivendo, nos perguntamos muitas vezes, o que será da igreja do Senhor? A igreja que a partir de então estará cultuando em casa, sem estar congregando em um templo, muito embora alguns nos chamem de igreja templar e são contra o templo, mas é no templo que nós somos edificados e vivemos em sociedade. Mas nesse período em que estamos isolados da sociedade, como será a nossa fé? Como tem sido a nossa fé? Como temos mantido a nossa fé? A nossa fé, será que ela vai crescer depois de passar por tantas lutas e por tantas aflições? Ou a nossa fé se estagnará? A nossa fé ela se elevará porque buscaremos mais a Deus? Ou a nossa fé vai diminuir porque nós estamos afastados do convívio social eclesiástico, por assim dizer? O que será da nossa fé? Veja o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé, disse Paulo para Timóteo, e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar contra Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, o jovem obreiro que estava tomando conta de uma igreja, uma das tantas que Paulo instituiu, abriu e implantou. Paulo estava ensinando a Timóteo a maneira de como se comportar como obreiro, como homem de Deus, como servo de Deus, mas como líder espiritual. E Paulo fala então de Himeneu e de Alexandre, dois que naufragaram na fé. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, preserva a fé, lutando o bom combate. Preserva a fé e a boa consciência. No capítulo 6, a partir do verso 20 e verso 21, na primeira carta de Paulo a Timóteo, posteriormente, Paulo instrui a Timóteo, dizendo, Timóteo, tem cuidado com a ciência, porque por causa delas muitos se desviaram da fé.
Estamos vivendo um tempo em que muitos têm se afastado da fé, muitos têm se desviado da fé, muitas vezes por causa da ciência. A ciência, ela foi inclusive alvo da minha tese de mestrado, quando disse que fé e ciência andam de mãos dadas. Mas para muitos, fé ela é controversa da ciência, fé é totalmente contrária à ciência. E por conta disso, muitos que têm estudado de forma científica têm se afastado da fé, porque começam a perguntar-se a si mesmos: será que Deus realmente existe? Muitos têm se perguntado: será que Deus realmente existe? Será que há um Deus? Será que esta minha fé é verdadeira? Ou é uma fé em alguém, em algo que não existe? Obra, fruto de pessoas que dizem que existe o Deus. Por conta da ciência, muitos têm naufragado na fé, porque têm aprendido as teorias filosóficas, mas têm desistido daquilo que a Bíblia tem nos ensinado, e por conta disso têm questionado a sua fé. Muitas vezes se baseiam no conceito filosófico, quem sabe no conceito psicanalítico de Freud, ou quem sabe no conceito sociológico de Max Weber. Aqueles que procuraram solucionar os problemas da sociedade como Max Weber, ou tentaram solucionar o problema do homem como Freud, até muitos dizerem que Freud a tudo explica. Porém, entendemos pela palavra de Deus que quem nos explica tudo é Deus, porque é Ele o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas, por isso só Ele tem a capacidade de nos ensinar, de nos explicar todas as coisas. Aquilo que o homem não consegue enxergar, aquilo que o homem não consegue entender, por conta das teorias filosóficas, tem perdido a fé, porque não tem encontrado base na Bíblia, por não entender a Bíblia e não procurar compreender a Bíblia. Por conta disso, muitos têm naufragado na fé. E a nossa preocupação exatamente nesse período que estamos vivendo é que muitos se esqueçam de pegar a Bíblia para meditar na sua casa, para que fortaleçam a sua fé. Porque é por meio da palavra que nós somos edificados. Paulo disse isso à igreja de Roma, aos Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Ele disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e se nós não temos ouvido a palavra de Deus, se nós não temos lido a palavra de Deus, como vai brotar fé em nosso coração? Ou como aquele pouquinho de fé que existe em nosso coração irá crescer? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Portanto, essa é e tem sido a nossa preocupação, como é que tem se comportado a igreja que está cultuando ao Senhor nos seus lares, como é que tem se comportado a igreja que tem assistido os cultos online, como é que tem se comportado a igreja que não tem ido às ruas, que não tem recebido o acompanhamento pastoral por conta de termos sido dito para que nós nos isolemos da sociedade, para que não levemos doença ou nem trazemos doença das pessoas. E a recomendação tem sido essa das autoridades, não somente do poder público, como também do poder judiciário. E a nossa preocupação é como manter a fé, como preservar a fé, como não naufragar a fé. E porque muitas pessoas têm perdido a fé. Muitas pessoas têm perdido a fé, exatamente porque não têm lido a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ainda a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele disse: muitos têm naufragado na fé, porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé, ouvindo as fábulas de homens. Estamos vivendo exatamente os últimos dias. Estamos vivendo os últimos tempos. E a vida cristã não é uma vida de mar de rosas. A vida cristã é uma vida de luta diária. A vida cristã é uma vida de lida diária, de luta contra as hostes malignas. A vida cristã é uma vida de embates. E como é que temos lutado esse bom combate? Se é que podemos dizer que é bom. A vida cristã é realmente de luta e luta até o fim, a fim de que nós preservemos a nossa fé combatendo a essas lutas. E foi exatamente isso que Paulo disse ainda lá no capítulo 4, só que na segunda carta a Timóteo, no versículo 7. Ele disse para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, porém guardei a minha fé. Timóteo,
eu guardei a minha fé, eu não vivi uma vida de tranquilidade, eu combati o bom combate, eu lutei a boa luta, a boa milícia, eu guardei a minha fé. E é isso que nós devemos fazer. E era isso que Paulo estava ensinando para Timóteo quando disse no versículo 18, conforme nós lemos, versículo 19, perdão, preserva a fé e a boa consciência, Timóteo. Era isso que Paulo estava ensinando para ele. Combate o bom combate, Timóteo. Lute a boa milícia, a boa luta que tu tens para lutar. Porém, preserva a tua fé, guarda a tua fé, não perca a tua fé, guarde-a. É isso que Paulo está nos ensinando hoje, é isso que o Senhor está nos ensinando hoje, porque a manutenção da nossa fé, ela não é automática, a nossa fé ela será crescida à medida que nós lemos a palavra do Senhor, a nossa fé ela será aumentada, ela será gradualmente crescida à medida que nós lermos a palavra de Deus, à medida que nós orarmos ao Senhor. É assim que a nossa fé ela recebe manutenção, ela não é automaticamente como as atualizações dos softwares, quando nós, na configuração, colocamos para que automaticamente ela seja configurada e reconfigurada. Não, não. A nossa fé não é assim. Não existe uma configuração automática para manter a nossa fé atualizada. É preciso que nós leiamos a palavra de Deus e vivamos por meio da fé, não com base em uma visão humana distorcida, mas com base na palavra de Deus, em que disse que o justo viverá pela fé. Foi isso que Abacuque diz no capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. E a partir daí, deste verso de Abacuque 2, versículo 4, nós encontramos até o final da Bíblia 273 vezes dizendo que o justo viverá pela fé. Portanto, irmãos, nós não viveremos segundo o conceito humano, não viveremos segundo o conceito sociológico, psicológico, filosófico, não. Viveremos segundo o conceito bíblico, e o conceito bíblico é que nós vivamos pela fé. E viver pela fé é confiar sempre em Deus, é não se abalar, não obstante as lutas virem sobre nós ou não. Porque está escrito no Salmo 125, que aqueles que confiam no Senhor, versículo 1, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Portanto, a fé, ela não só é apenas no início da nossa vida cristã, porque precisamos de fé para ser salvo. Maravilha! Aí aceitamos a Jesus Cristo, recebemos pela fé. Mas a nossa fé, ela precisa ser perseverada e preservada, porque não apenas precisamos no início da nossa caminhada cristã, mas também até o final dela, porque na nossa caminhada cristã também acontece as muitas lutas, porque passamos a não viver segundo o conceito do mundo. E Jesus ensinou isso: no mundo tereis aflições. Ele disse isso em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas ele foi e preparou lugar, e para nós, ele reservou um lugar, para que cheguemos lá, é preciso que perseveremos na fé, mantenhamos-nos na fé, porque a fé vai garantir que nós cheguemos às mansões celestiais. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 31. A partir do versículo 29, 30, até o 31. Jesus Cristo vai andando sobre as águas, e nós conhecemos esse texto por demais. E os discípulos ficam apavorados, dizendo, será um fantasma? E Jesus Cristo disse, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro levanta-se e diz, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus Cristo disse, vem Pedro. E Pedro então desce do barco e pisa nas águas. E ninguém melhor do que Pedro, que era um pescador profissional, para saber que era impossível pisar nas águas e continuar em cima dela. Todo mundo sabe que pisando nas águas nós nos afundaremos. E Pedro, mais do que nós, sabia disso, porque ele era perito na pesca, ele andava em alto mar constantemente nas águas. E aí Jesus Cristo disse, vem Pedro. E Pedro então, pela fé,
desce do barco, coloca o pé sobre as águas e começa a andar sobre as águas. Andando sobre as águas, ele estava andando pela fé, vivendo pela fé, até o momento em que ele estava fixando os olhos em Jesus Cristo. A partir do momento que o vento soprou e ele deixou de olhar para Jesus para olhar para o vento que estava soprando forte, ele começou a afundar. E quando começou a afundar, ele gritou: Senhor, socorre-me! E Jesus Cristo disse: homem de pouca fé. Estendeu as mãos, levantou Pedro e disse: por que sois tão incrédulos? E ali Pedro, mais uma vez, ficou com Jesus, e Jesus ensinou o princípio. E o princípio da palavra de Deus é: para que nós tenhamos fé, precisamos não temer os maus rumores. Para que mantenhamos a nossa fé, precisamos estar focados em Jesus Cristo. Muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas têm perdido a estrutura psicológica, psíquica, emocional e até física, por conta de tantos problemas, tantas coisas que muitas vezes são até mentiras, mas têm abalado as estruturas das pessoas, de maneira que elas não têm conseguido viver em paz. Para que nós mantenhamos a nossa vida com fé e a nossa fé seja preservada, é preciso não tirar os olhos de Jesus. Por isso o salmista diz que nós não temeremos maus rumores, porque estamos firmados sobre uma rocha, estamos firmados sobre Jesus Cristo. E essa fé é preciso ser vivida por nós, homens e mulheres de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 10, quando o centurião, no versículo 9, o centurião chega para Jesus dizendo: Senhor, o meu servo está moribundo, está doente. O Senhor pode dar uma palavra para ele? Jesus Cristo disse: eu vou até a sua casa. Ele disse: não sou digno de que entres em minha casa. Dize apenas uma só palavra e meu criado sarará. Porque eu sou um homem que tenho muitos soldados a me dispor. Se eu disser a este vai, ele vai. Se eu disser ao outro vem, ele vem. Portanto, Senhor, dizes apenas uma palavra e ele vai sarar. Jesus Cristo disse para o centurião: nem mesmo em Israel, entre o povo de Deus, eu encontrei tanta fé. Vai, e o teu servo sarará segundo a tua fé. Jesus Cristo estava dizendo para aquele homem que não era um dos israelitas, que não era um dos judeus, que não era um contado como um dos filhos de Deus: nem entre o meu povo eu encontrei um homem com tanta fé. Foi isso que Jesus estava dizendo para aquele centurião, e é isso que ele está dizendo para nós. Porque muitas vezes as pessoas que não são chamadas de cristãs, de evangélicas, de protestantes, muitas vezes têm sua fé firmada muito mais do que muitos cristãos protestantes, evangélicos, seja lá como você queira ser chamado, porque tem perdido as estruturas e as pessoas muitas vezes têm mantido a sua fé em Jesus Cristo. E é segundo a fé que Deus opera o milagre. Foi isso que ele disse para aqueles cegos no capítulo 9, a partir do versículo 29, quando ele disse para os dois cegos, né? Mateus fala que eram dois cegos em Jericó, Marcos e Lucas fala que era apenas um cego chamado cego Bartimeu, que ali estava em Jericó. Mas em Mateus capítulo 9, versículo 29, Jesus Cristo disse: seja feito conforme a vossa fé. Quando eles gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus Cristo manda chamá-los, e quando ele chega, Jesus disse: o que vocês querem? Eles disseram: eu quero enxergar. Queremos enxergar. E Jesus Cristo disse: seja feito segundo a vossa fé. Verso 29 do capítulo 9 de Mateus. E eles foram curados, porque tiveram fé. É essa fé que nós precisamos preservar. É nessa fé que nós precisamos viver. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, ele diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, diz o Senhor, minha alma não terá prazer nele. Portanto, Deus nos convida a viver pela fé, porque o justo vive pela fé, segundo a fé. E Deus nos convida nessa noite a viver pela fé, baseado na fé, estruturado na fé. E nessa noite, eu te convido a fazer um autoexame em si mesmo. Como está a sua fé? Examine a sua fé. No tempo em que muitos têm perdido a estrutura, como está a sua fé? Em quem está baseada a sua fé? Se está baseada em Deus,
Se você está firmado no Senhor, confiando nele, a sua fé, ela não será abalada. Foi isso que Abacuque disse na sua oração, e eu encerro aqui. Capítulo 3, ele disse: ainda que a figueira não floresça, versículo 17. Ainda que a videira, não haja fruto na videira, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja boi nos currais, nem ovelhas malhadas. Versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, a parte A. Porque o Senhor me colocará sobre as alturas. Estamos vivendo exatamente aquilo que diz o Salmo 46. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem. Versículo 3, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que se chama o Espírito Santo, que habita em nós, que somos templo de Deus, morada de Deus, casa de Deus. Há um rio cujas correntes alegram esta casa, que é o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. É assim que nós devemos viver como Abacuque, declarando como Abacuque: ainda que não haja nada, eu vou estar firme, me alegrando no Senhor, porque o meu Deus me fará andar sobre as alturas, porque é nele que estamos firmados. Ainda que a terra vire de cabeça para baixo, eu estarei firmado no Senhor. Ainda que eu não tenha nada para comer, ainda que a economia vá de mal a pior, eu vou continuar alegre, porque eu confio num Deus soberano, que pode todas as coisas e que tem todas as coisas sob o controle. É esse o Deus que nós acreditamos, é esse o Deus que nós estamos firmados, e é nesse Deus que nós precisamos preservar a nossa fé, porque o justo vive pela fé. Portanto, irmãos, eu vos convido nessa noite a examinar a fé, a olhar para dentro de si mesmo e dizer: como está a minha fé nesse tempo em que muitos estão perdendo a sua estrutura? Como está a minha fé, como está a minha confiança no mundo totalmente caótico? Como está a minha fé? Eu te convido nessa noite a examinar a tua fé, a olhar para dentro de si mesmo e dizer: como eu estou vivendo esse tempo? Como está a minha vida? Eu estou abalado? Como está a minha vida? Só você e Deus pode responder. E eu faço um convite. Abra o seu coração nessa noite. Permita-se ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, a fim de que possas ter êxito em tudo. E quem sabe orar como Abacuque, dizendo: vou estar alegre independente das circunstâncias. Vou estar alegre independente se o mundo está vivendo um caos ou não, porque eu confio no Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Quero convidar você a orar nessa noite. Mais uma vez, a orar, e quem sabe fazer uma oração diferente de todas que você já fez em sua vida. A orar diferentemente, porque você não está congregando durante esses dias, não está vindo ao templo, não está tendo um acompanhamento pastoral, mas está cultuando em sua casa, está vivendo em sua casa. Eu não sei quanto tempo você tem tido com a palavra do Senhor, e quanto tempo você tem tido através da oração, conversando com Deus. Só você pode responder a essas questões. Mas que hoje, quem sabe, nesse instante, nesse período que estamos vivendo, muito mais está se exigindo da fé, da minha fé, da sua fé, da fé da igreja, porque estamos vivendo realmente os últimos dias da igreja na terra. E a sociedade, a comunidade está baseando-se na igreja, está contando com a igreja, está acreditando na igreja. Eu e você somos a igreja, o referencial para esta sociedade hipócrita, o referencial para esta sociedade que não tem base em ninguém, porque não tem em quem se basilar. Nós somos o referencial para esta sociedade que tem perdido as suas estruturas, que tem corrido para os mercados a ponto de comprar todos os mantimentos possíveis para se trancar dentro da sua casa com medo de faltar tudo e morrer de fome. Nós somos a igreja dos últimos dias e nós somos o referencial para essa sociedade. A igreja está com a responsabilidade de mostrar-se imbatível, impecável, estruturada. É assim
que a sociedade está esperando a igreja, olhar na igreja, contar com a igreja. E é assim que nós precisamos viver. Ore comigo nessa noite. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor. E te bendizemos por todas as coisas. E te agradecemos, Senhor, por tudo. Porque tudo, absolutamente tudo está acontecendo segundo a permissão do Senhor. Porque tu tens o controle de todas as coisas, nada foge do controle de tuas mãos. Nós acreditamos piamente nisso e é por isso que continuamos com fé. Continuamos acreditando e continuamos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque estamos acreditando num Deus que criou os céus e a terra. Ele é e foi poderoso para criar os céus e a terra, tanto quanto é poderoso para conduzir os céus e a terra, tendo o controle de tudo nas mãos. Pai, toma a tua igreja em tuas mãos. Toma o Brasil em tuas mãos. Toma a cidade de Jaguaquara em tuas mãos. Toma o país, toma o mundo em tuas mãos. Toma o nosso estado. Toma as pessoas em tuas mãos. E as abençoa, Senhor. Abençoa a vida emocional, psíquica. Senhor, para que eles possam manter-se estruturados. Porque muitos têm perdido a sua fé. E por conta de ter perdido a fé, a confiança, muitos têm tirado a sua própria vida. Mas que nós, como igreja do Senhor, possamos nos manter firmes, fiéis ao teu propósito. Possamos nos manter, Senhor, intactos àquilo que a tua palavra diz. Àquilo que o Salmo 121 diz. Quando o salmista disse, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o versículo 2 diz que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós, como igreja, Senhor, possamos estar firmados nessa palavra. Baseados nessa palavra, a fim de que possamos preservar a nossa fé e manter a nossa fé. Senhor, que nós possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando chegar no fim da nossa vida, da nossa história, da nossa jornada, possamos dizer como Paulo, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, eu não desisti dele, eu não corri dele, eu lutei. Eu perseverei e preservei a minha fé. E que nós possamos dizer assim. Toma nossas vidas em tuas mãos, nos guarda e nos livra de todo o mal. Nós oramos assim nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E na quarta-feira, às 19h30, estaremos mais uma vez aqui, transmitindo online o nosso culto. Mas daqui até que chegue a quarta-feira, amanhã, por exemplo, é o dia que você pode convidar o seu pai, a sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos. E juntos, reunidos, lerem a palavra, cantarem, adorarem o Senhor, bendizerem ao Senhor, porque Ele é bom. Não deixe de fazer isso. Cultue em sua casa, pois Deus está em todos os lugares. Leia a Bíblia em sua casa, não desista dela, não se desvie dela, não se esqueça dela. Cultue na sua casa. E Deus dará vitória. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus abençoe, fiquem em paz e tenham uma excelente noite, uma excelente semana, debaixo da proteção de Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor.